Olá, ser de luz. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu tô falando com essas expressões assim porque eu tô sentindo raiva. E esse talvez seja um ótimo momento para falar do livro O Poder do Silêncio. Falando um pouco sobre esse livro, ele menciona bastante sobre silenciar a mente, observar e perceber que não somos o ego, que não somos essa emoção. E quando a gente percebe que a gente não é essa emoção, não tem essa necessidade de carregar ela. Não tem essa necessidade da gente agredir o outro, porque entendemos que isso são como se fossem nuvens no céu, e nós somos esse céu, que é a consciência. E as nuvens são como emoções, pensamentos. Ou então a chuva pode servir como as emoções, o sol, a lua. Eu comecei esse vídeo estourando assim. Mas eu tô aqui, enquanto eu gravo, tô observando as emoções, a fim de me desidentificar com elas. Então, pegando o gancho, falando nisso, essa semana que eu tava experienciando bastante sobre os ensinamentos de Eckhart Tolle, foi bem desafiador eu lidar com as sombras, com o ego. Ao mesmo tempo que as emoções negativas, assim como eu percebi, passaram mais depressa, como 1 minuto, por aí. Deixa eu beber um chazinho, peraí. Então, os meus desafios foram esses. Tolerar, ter paciência com as emoções negativas. E o ponto positivo, não que o outro seja negativo, porque quando a gente observa, a gente percebe a dualidade entre o positivo e o negativo. Mas são dualidades. E a consciência engloba o todo, como uma coisa só. Como uma coisa que não pode destruir aquilo que a gente é. Porque não é o que a gente é. E eu comecei tanto a meditar, observar a mente, entrar em silêncio, passar o dia inteiro basicamente nisso, que num dia só eu tive... Tô com bolinha na garganta. Que num dia só eu tive tanto sonhos lúcidos, um sonho lúcido no caso, como também uma projeção astral. O que é isso? Na verdade, eu não sei explicar direito, não. Vou explicar da minha forma. Sonho lúcido, assim, na minha experiência, é como se você estivesse na vida real. Você sente como se fosse a vida real. Você tá naquele sonho, tá vivendo na vida, assim, normalmente. E projeção astral é quando... Eu tô falando que eu tô dizendo da minha forma, daí você pesquisa aí na internet, em livros. Projeção astral é quando o seu espírito sai do seu corpo. Literalmente? Literalmente. Mas assim, as minhas experiências não foram tão prolongadas porque uma eu não lembro e outra eu não sabia o que fazer no caso da projeção astral. Fiquei com medo de cortar o meu cordão energético com o corpo e eu me desvincular do meu corpo físico.
passando desse tempo de experiência com o livro O Poder do Silêncio, que, enfim, eu me sintonizei, acabei encontrando um livro, porque assim, eu gosto bastante de ler, então eu tava procurando por livros. Um livro chamado Manifestando através da Mente Superior. E nesse livro falava bastante da questão de seguir a empolgação, ou então seguir o eu superior. Tanto que eu voltei a agir mais naquilo que me empolga, colocando como objetivo agir em algo que me empolga, mesmo que isso pareça estranho, porque pode haver momentos em que agir naquilo que nos empolga possa parecer estranho, mas nos leva a caminhos que fazem mais sentido, por mais estranho que pareça. E esse livro fala bastante sobre mente física, mente superior, sobre a gente soltar o controle sobre as coisas, porque a mente física não tem controle sobre as coisas, por mais que achamos que tem. E como eu falei num dos vídeos aqui dessa série, dessa playlist, já esqueci. Assim, o eu superior nos manda, nos envia, tipo um insight, uma ideia do que a gente pode fazer através da emoção. E é um sentimento positivo. A gente sente de fazer e vai. E esse eu superior, ele é como se fosse um alguém, uma versão de nós que tá lá em cima no topo da montanha e consegue ver as coisas certinho de lá de cima, consegue ver tudo. Por isso que ele sabe o que é melhor pra nós. Mas enfim, agindo naquilo que me empolgava, também houve momentos de que eu não me senti bem. E através disso eu fui buscar uma ferramenta chamada Ho'oponopono da Nova Era, que eu pratiquei ontem no caso. E assim, eu amei essa técnica. Antes de fazer ela, eu lembro muito bem que eu tava meio receando de fazer, sentindo, não vai funcionar, é uma tecniquinha que não vale de muita coisa. Mas assim que pratiquei, eu percebi uma mudança de estado vibracional, de tristeza para gratidão, por exemplo. E eu fiz por umas 3 coisas. E o sentimento realmente muda. Como que funciona essa técnica? Eu vou deixar o link aqui embaixo, talvez mais de um link, em que tem um texto escrito juntamente com um áudio em cima sobre o funcionamento do Ho'oponopono da Nova Era. E talvez o link de um vídeo do pessoal que canalizou o Mestre Umi, que explicou certinho sobre o Ho'oponopono da Nova Era. Mas assim, basicamente, como é que funciona? Você internaliza ou fala a frase: a divindade que habita em mim dissolve em mim memórias celulares de crenças limitantes de... Daí você fala até no máximo 3 emoções. Lembra daquela situação, por exemplo? Aquela situação em que você se sentiu mal. Ou algo que você tem medo de fazer. Medo. Você imagina tal situação e diz: eu aceito, eu te amo, eu sou grata. Até você sentir um alívio. Pelo menos assim que eu aprendi. Então não tem um número de vezes. O número de vezes vai ser determinado por você conforme o seu sentimento. E por que essa ferramenta funciona? Bom, daí eu já não sei dizer.
Se você tiver curiosidade, busque por esse assunto. Eu vou digitar o nome dele certinho, porque talvez você não saiba nem o que é Ho'oponopono. Daí, às vezes é difícil de digitar, mas vai estar escrito aqui na tela. Nossa, eu tô suando. Bom, então se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço e espero que ele tenha feito sentido pra ti. Se você acha que pode ajudar outras pessoas, talvez assistindo esse semanário, assistindo toda essa playlist, bom, não sei, sorteia um número aí e fala, quero assistir da semana 1. Assiste a semana 1, conforme sentir empolgada. Curta o vídeo, compartilha se assim sentir, salva. Bom, enfim, se divirta. Deixa um comentário, alguma dúvida, experiência sua, tá ok? Beijinho. Seja você.